Tudo bem, estudantes? Eu sou o Rafael Fontes, o estagiário da professora Marluza, e hoje a gente vai estar fazendo as correções do questionário da semana 5 de matemática. A semana 5 corresponde às questões sobre domínio, contradomínio e imagem, funções sobrejetoras, injetoras e bijetoras e a introdução de funções exponenciais. A gente vai começar a fazer a questão 1 e vamos tentar pensar junto sobre como responder essa questão. Caso ainda fique dúvidas depois de assistir o vídeo, lembro que a gente tem o nosso fórum, onde vocês podem deixar as dúvidas bem específicas das partes que vocês não entenderam lá para a gente estar discutindo e tentando resolver elas juntos para todo mundo conseguir compreender da melhor maneira possível. Então vamos lá, vou começar a ler. Existe uma função f que vai de A para B, na qual cada elemento do conjunto A é relacionado a um único elemento do conjunto B. Então tá, essa parte é importante. Ou seja, uma função que vai de A para B, o nosso domínio é o A e o nosso contradomínio é o B, na qual cada elemento do conjunto é relacionado a um único elemento. Essa função é importante, depois a gente vai desenhar o que significa isso. Sabe-se também que o conjunto B possui mais elementos que o conjunto A. Outra informação importante para a gente poder entender como está funcionando essa nossa questão e o comportamento dela. A respeito dessas definições foram feitas algumas afirmações, mas apenas uma está correta. Marque a alternativa correta. Certo? Para a gente ver o que está acontecendo, eu fiz um desenho onde eu separei os dois conjuntos, o A e o B, onde o nosso domínio é o A e o nosso contradomínio é o B, certo? Porque lá na definição já está dizendo, é uma função que vai de A para B, ou seja, o nosso conjunto de saída, onde eu tenho as variáveis independentes x, é o nosso A. E onde eu tenho o nosso conjunto de chegada, é o nosso contradomínio, né, o nosso B. Lembrando que a nossa imagem são sempre os elementos que vão ser associados de um para o outro. Os que eu tenho aqui vão ser a imagem só dos que chegarem flechinha, a gente pode dizer assim, né? Isso aí é muito importante. Outra informação legal é, o conjunto B, ele é maior, ou seja, vai ter mais elementos. Aqui eu fiz uma questão genérica, eu coloquei 5 elementos, x1, x2, x3 até o x5 no A, ou seja, 5 elementos. E o nosso B tem y1, y2 até o y6, ou seja, tem 6 elementos. Isso corresponde ao que está dizendo lá. O B é um conjunto maior que o A, ou seja, ele tem mais elementos que o A. Certo? Agora vamos ver outra informação. Relaciona um único elemento do conjunto A ao B. Então, se a gente fosse fazer uma configuração dessa junção, ou seja, o x1 se liga com, o x1 se liga com y2, por exemplo, o x2 se relaciona com y3, o x3 se relaciona com y1, o x4 se relaciona com y4 e o x5 se relaciona com y5. Ou seja, eu fiz uma configuração genérica, mas o que vale ressaltar é que a gente tem só um elemento de x se ligando com um elemento de y, ou seja, não chega duas flechinhas em nenhum dos dois, ou seja, nenhuma imagem aqui ó, tem 2x correspondentes a ela, certo? Isso é uma coisa importante também. Agora a gente pode ler as perguntas para ver se a gente consegue responder junto. Vamos para a primeira. Seja f de x, ou seja, f de x a gente dominou a função então que leva o conjunto A para o conjunto B. Igual a y, a função acima, o domínio dessa função é o conjunto de números relacionados à variável y independente. Essa questão é falsa, né? Porque o nosso domínio é o nosso conjunto A aqui, né? O nosso conjunto A, que tem todos os nossos x, que são as nossas variáveis independentes, né? Ou seja, tem o nosso x, não os nossos y, é o nosso domínio. Então, essa aqui está errada. Vamos olhar para a segunda. Seja f de x igual a y, ele deu um nome de novo, a função acima, o domínio dessa função é o conjunto dos números relacionados à variável independente x. Certo? Foi como eu falei antes. Ou seja, o nosso conjunto domínio é o A, onde eu saio o x aqui, que é a nossa variável independente. Ou seja, essa aqui está certa. Vamos olhar para as outras. O contradomínio dessa função é o conjunto de todos os resultados que relacionam a algum elemento do domínio. Falso. O conjunto que relaciona todos os elementos, ou seja, que chegaram uma flechinha,
que são relacionadas, ou seja, que tem uma flechinha saindo de x e chegando em y, ou seja, o conjunto onde todo mundo é imagem, já diz. Esse é o nosso conjunto imagem, ou seja, não é o nosso contradomínio, e sim a nossa imagem. Que eu posso selecionar aqui e mostrar para vocês. Então, esse conjunto aqui que ele está falando, que é onde chegam as flechas, esse é a nossa imagem, certo? Então, essa aqui também está errada. A imagem dessa função é o conjunto de todos os elementos de B. Falso. Como o nosso conjunto B ele é maior do que o conjunto A, ou seja, vão sobrar elementos em B. Então, se sobra elementos em B, o nosso contradomínio é maior que a nossa imagem. Ou seja, essa afirmação também está errada. Essa afirmação é falsa. Porque a imagem dessa função é o conjunto de todos os elementos de B? Falso. Sobra um elemento ali, que é o nosso y6 nesse caso. Que é o nosso y6 aqui. Certo? Agora vamos para a última e torcer para ela também estar errada. Essa função pode ter o seu conjunto imagem igual ao seu contradomínio. Se a gente não tivesse específico falando que o conjunto B é maior, poderia acontecer. Então, essa afirmação aqui poderia ser certa. Mas como a gente sabe que o conjunto B é maior que o conjunto A e todos estão relacionados uma vez só, ou seja, essa afirmação também é errada, né? Porque o nosso conjunto imagem não pode ser igual ao contradomínio porque sobra elementos, porque o B é maior do que o A, certo? Então, a nossa alternativa correta, nesse caso aqui, ficou a B. Agora vamos corrigir a questão 2. Dado uma função f de x igual a 4x, o domínio é igual ao conjunto com os números 1, 3 meios e raiz de 10. E o contradomínio é composto pelos reais entre 1 e 20. Qual das opções abaixo representa o conjunto imagem dessa função? Certo, para a gente fazer essa questão, ela é um pouco mais simples da gente poder analisar as questões e ver. O que a gente precisa fazer primeiro é fazer o f de 1, que é o número do domínio, o f de 3 meios e o f de raiz de 10. Ou seja, aplicar o meu x, né, os 3x que eu tenho aqui, na minha função e ver qual vai ser a imagem. Então, a gente tem que fazer primeiro o f de 1, depois o f de 3 meios e o f de raiz de 10. Ou seja, para fazer isso, a gente aplica o 1 onde tinha x, a gente coloca o 1, então f de 1 é igual a 4 vezes, né? Lembrando, 4x é 4 vezes o número x, agora como o nosso x é 1, 4 vezes 1, que vai resultar em 4. Essa vai ser a nossa imagem primeira ali. Fazendo a mesma coisa para o f de 3 meios, então a gente vai aplicar o 3 meios na nossa função, vai ficar, onde tinha x, vai ficar os 3 meios, então 4 vezes 3 meios, lembrando que a gente multiplica o 4 pelo 3, e depois divide pelo 2, ou divide pelo 2 o 4 e multiplica pelo 3. Se a gente fizer primeiro pelo 3, então 4 vezes 3 é 12, 12 dividido por 2, 6. Se a gente fizer o contrário, 4 dividido por 2 é igual a 2, 2 vezes 3, 6. Dos dois jeitos a gente chegar na mesma resposta, então a gente tem o 6 aqui. Agora, como a gente fez para as outras duas, a gente vai aplicar o raiz de 10 na nossa função, onde tinha x a gente troca por raiz de 10, e se a gente olhar, fica 4 vezes raiz de 10 é igual a 4 raiz de 10. A gente podia tentar fatorar, mas como a gente vai ver, o raiz de 10, o número 10 ali dentro, como vocês viram nas semanas anteriores, o raiz de 10 é um número que não é fatorável ali dentro, porque ele é 2 vezes 5, são duas raízes que estão irracionais, elas são raízes exatas. Então, vai ficar 4 raiz de 10 a nossa resposta. Então, a gente procura nas alternativas um conjunto imagem que seja exatamente esses 3 elementos. Então, esse primeiro não é.
porque 4 e 6 satisfazem, mas o 39 não é uma imagem da nossa função. Todos os números inteiros também não é, certo? Então vou colocar um x aqui, aqui não é, aqui também não é, todos os números inteiros não são, porque são só os 3 elementos da minha imagem. Aqui é a nossa possível resposta, mas o R também não é, né? Porque não é o conjunto dos reais, então a gente tem esse aqui como verdadeiro, então a nossa resposta certa é a C. Então agora a gente vai analisar a questão número 3, que diz: analise as afirmações abaixo, classificando-as em verdadeiro ou falsas. A primeira afirmação diz: qualquer função quadrática é bijetora. Para a gente entender um pouquinho melhor dessa afirmação e poder explorar tudo que ela nos diz, eu vou usar o aplicativo GeoGebra. Aqui no GeoGebra, eu escolhi uma função quadrática qualquer, que é a x ao quadrado mais 3x menos 4. Certo? Ah, mas por que essa função, Rafa? Por um motivo qualquer, porque ela é uma função quadrática genérica, certo? Ela é específica, mas ela é qualquer uma. Ah, mas por que qualquer uma? Não tinha que ser uma específica? Não, a afirmação diz: qualquer função quadrática é bijetora, ou seja, está afirmando que todas as funções quadráticas são bijetoras. Se eu encontrar uma, seja essa ou outra, função quadrática, que não satisfaz a nossa afirmação, ou seja, eu tenho uma coisa errada, eu consigo anular toda essa afirmação. Certo? Outra coisa, lembrar, importante que uma função bijetora é uma função que tem que ser ao mesmo tempo injetora e sobrejetora. Ou seja, então eu preciso afirmar uma vez só, ou seja, eu preciso provar que ela não é injetora ou não é sobrejetora. Se uma dessas duas coisas não for compatível com a afirmação, eu já consigo negar então que ela não é bijetora e logo consigo afirmar que a alternativa está incorreta. Eu vou tentar mostrar que ela não é injetor. O que é uma função injetor? É uma função onde cada x tem uma imagem única e ela é única para esse x. O que quer dizer isso? Quando eu tenho um x, por exemplo, o 2, e ele vai até o 6, esse 6 aqui no meu contradomínio, que também está na minha imagem agora, né? Ele não pode ser imagem de mais nenhum x, mesmo que seja para o lado direito ou para o lado esquerdo, né? Ele não pode ser imagem nenhuma. A gente consegue ver aqui que o meu 6 é a imagem do meu 2 e ele é a imagem também de um número que está entre menos 6 e menos 4. Se eu olhar para os pontos que eu já tinha criado antes, eu consigo ver então que o meu 6 ali, ó, ele é a imagem do menos 5, né, e do 2, ou seja, ele é a imagem de dois x diferentes, logo essa função não é injetora. Como ela não é injetora, então ela não é bijetora. E como ela não é bijetora, eu tenho uma função quadrática que não é bijetora. Logo, a afirmação vai ser falsa. Ah, mas se eu não conseguisse olhar desse jeito, não conseguir achar dois pontos, a gente também tem o teste das retas paralelas. Isso funciona quando a gente tem um gráfico. Então, o que eu faço? Eu pego uma reta paralela ao eixo das abscissas e traço em qualquer ponto do meu gráfico, onde ela encontrar a função quadrática. Ela encontra em todos os pontos, né? Menos o nosso vértice. Então, qualquer ponto que eu marcar essa reta paralela, ela vai ter dois encontros também com a minha função. Ou seja, ela tem um y ali, que nesse caso é o 2, que tem duas encontros de x. Então, ela é imagem de dois números diferentes, então não é injetor, certo? Logo, a gente pode marcar que a primeira afirmação é falsa. Agora a gente vai analisar a segunda afirmação. Se qualquer reta paralela ao eixo das abscissas, eixo do x, intercepta o gráfico de uma função em um único ponto, então essa função é injetora. Certo? Para fazer isso, eu teria que provar para infinitos, ou para quase todos, né, tipos de função que isso funciona. Mas eu vou provar para uma e vou afirmar que isso acontece sempre. Tá? Então eu vou usar o GeoGebra de novo para a gente poder entender. Antes eu tinha uma parábola e tinha uma reta paralela ao eixo das abscissas, que cortava então em dois pontos, e essa função não era injetora.
certo? Agora eu quero mostrar que isso, quando ela corta só uma vez, ela é injetora para qualquer seja a curva que eu tenho. Eu vou mostrar isso para uma reta afim, que eu já escolhi aqui. Eu tenho essa aqui, eu vou apagar a minha parábola, vou refazer a minha reta paralela. Opa, só um pouquinho. Deixa eu arrumar aqui. Vou apagar essa aqui. Vou deixar a minha reta. E vou fazer uma reta paralela. Aqui. Certo, então o que acontece aqui? A gente pode ver que essa função aqui, qualquer x que eu tenha, ele vai ter uma imagem única. O 2 só vai ter uma imagem, o 1 só vai ter uma imagem, o 4 também, e assim se eu for subindo ou descendo, eu sempre vou encontrar só uma imagem para cada x que eu tenho, ou seja, o menos 5 vai ter só uma imagem, e assim eu vou indo, certo? Então esse teste da reta paralela funciona para qualquer um. Mostrar para todos ia ser um pouco mais difícil e demorado, mas essa ideia já vale. Sempre que eu corto uma vez, quer dizer que eu só tenho um x e uma imagem correspondente para cada x. Então, eu posso dizer que para essa afirmação, se qualquer reta paralela ao eixo das abscissas intercepta o gráfico de uma função em um único ponto, então essa função é injetora. Isso é uma verdade. Agora vamos a terceira afirmação. Se o contradomínio de uma função é igual ao conjunto imagem, então essa função é sobrejetora. Isso é verdadeiro, né? Porque é a nossa própria definição, que está no nosso material, sobre sobrejetora. A função sobrejetora é quando o contradomínio é igual à imagem. Ou seja, quando a imagem é igual ao contradomínio, ou o contradomínio é igual à imagem. Então, essa questão aqui também ela é verdadeira. Agora, a terceira. Se uma função é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo, então a função é bijetora. Foi o que eu falei para a gente analisar a primeira, de uma função quadrática, né, que era bijetora. Então eu tinha que provar que não era uma das duas ao mesmo tempo. O que acontece aqui, que é a contraafirmação, é o que eu estava falando anteriormente. Se uma função é sobrejetora, então ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, logo a função é bijetora, e essa afirmação também é verdadeira. A quinta afirmação diz: se uma função é bijetora, então ela é injetora. Sim, porque para ser bijetora, ela tem que ser sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Logo, a gente pode dizer que essa aqui também é verdadeira. E o nosso gabarito ficou falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro.